Olá pessoal, eu me chamo Franciele Brito, educadora da unidade SEBRAC de Vitória da Conquista e hoje estou aqui para falar um pouco com vocês sobre habilidades socioemocionais no mercado de trabalho. Nós estamos em época de estar em nossas casas, em nossos lares, mas além de conviver com as nossas famílias também é momento de aproveitar para dar continuidade ao nosso aprendizado. E pensando nisso, nós do SEBRAC hoje estamos trazendo esse conteúdo para vocês. E como nós falamos diariamente nas salas de aula, nas oficinas, o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo. E se ele está cada vez mais competitivo, ele também está cada vez mais exigente. E uma das exigências que tem sido abordada pelo mercado de trabalho é a questão das habilidades socioemocionais, que hoje torna-se um fator indispensável, porque além do conhecimento técnico, o profissional hoje ele tem que ter essas habilidades socioemocionais. E o que são essas habilidades socioemocionais? Vamos lá descobrir? As habilidades emocionais, socioemocionais, nada mais são do que competências que o ser indivíduo desenvolve para se tornar mais completo e flexível. E são desenvolvidas através da inteligência emocional. Como eu falei para vocês, o mercado hoje ele exige conhecimento técnico, sim, mas além do conhecimento técnico, nós precisamos ter habilidades socioemocionais, para que o indivíduo ele se desenvolva, se torne mais completo, mas também mais flexível. E ela está totalmente ligada à inteligência emocional. Então, um indivíduo que ele tem as habilidades socioemocionais, primeiro passo, ele tem um controle consciente das emoções. Então, se eu tenho uma habilidade socioemocional, eu consigo controlar conscientemente as minhas emoções. Então, se eu controlo as minhas emoções no meu ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho, obviamente, é um ambiente mais saudável. Não deixando de salientar a vocês que para a gente começar essa habilidade, nós precisamos primeiro praticar o autoconhecimento, que é algo que a gente vem trabalhando aí durante todos os conteúdos no curso de assistente administrativo completo e nos outros cursos também. Nós precisamos praticar o autoconhecimento. Então, para que eu controle as minhas emoções, primeiro eu preciso conhecê-las. Então, aí vem também a importância do autoconhecimento. Um profissional que ele tem uma habilidade socioemocional, ele tem facilidade para alcançar metas, porque ele entende que as metas existem, as metas precisam ser cumpridas, mas se eu tenho um controle consciente das minhas emoções, eu também estou consciente para alcançar as minhas metas. E ele estabelece relações sociais e harmônicas e toma a decisão de maneira responsável. Se eu sei dividir as minhas emoções, eu consigo ter harmonia com a minha equipe, tenho relações sociais agradáveis e sei tomar decisões de maneira responsável, sem confundir as minhas emoções, é claro. E por que essas habilidades socioemocionais são importantes? Pessoal, primeiro eu quero começar falando com vocês em dois pontos muito importantes que nós sempre falamos. Primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo ponto, empatia. Para que eu pratique o autoconhecimento, tenha um controle das minhas emoções, eu preciso também ter empatia, que nada mais é do que a arte de se colocar no lugar do outro. Então, se eu sou um líder, eu preciso ter empatia, eu preciso saber me colocar no lugar do meu liderado. Se eu sou um liderado, eu preciso saber me colocar no lugar do meu líder, mas também no lugar do meu colega. Então, depois do autoconhecimento, eu preciso também ter empatia para controlar as minhas emoções. Então, eu preciso me pôr, de fato, no lugar do outro para que eu consiga controlar as minhas emoções. E por que, professora, elas são importantes? Eu vou falar para vocês das habilidades profissionais mais desejadas para o profissional do futuro. Uma das primeiras competências nada mais é do que das habilidades nada mais é do que se reinventar. Isso quer dizer o quê, professora? Quer dizer que se eu tenho uma habilidade
que agora ela é interessante, uma técnica que agora ela é interessante, ela é muito viável, ela está dando certo no mercado de trabalho, isso não quer dizer que ao longo do tempo ela vai dar. Então existe a necessidade de eu me reinventar. E como é que eu me reinvento? Obviamente eu preciso me atualizar, buscar conhecimento, porque o mercado de trabalho ele pede isso. O mundo ele está em constante modificação. Então eu preciso me reinventar, me requalificar. Então, se em algum momento eu falo, tal dia eu vou parar de estudar, eu só vou estudar até tal momento, depois eu vou parar de adquirir conhecimento porque eu não vou precisar mais. Tem uma má notícia para te dar se você pensa assim. Nós nunca paramos de adquirir conhecimento, porque com as transformações nós precisamos também continuar praticando a busca pelo conhecimento. Então, principal habilidade é se reinventar, então buscar requalificação a todo momento. Vamos lá para as habilidades mais desejadas para os profissionais do futuro, além de se requalificar, se reinventando. Primeira coisa, se eu me requalifico, eu me reinvento, eu consigo ser criativo. Então, o profissional do futuro, ele precisa ter criatividade. Como eu sou criativo, se eu não controlo as minhas emoções, eu não consigo focar. Segunda habilidade, já falamos muito sobre isso, saber gerenciar as minhas emoções. E aí eu te pergunto, será que você está pronto para trabalhar com parentesco teu na empresa? Será que você está pronto para dividir essas emoções? Porque tem muitas pessoas hoje que estão propícias a trabalhar com o familiar no ambiente de trabalho. E será que você está pronto para isso? É uma das perguntas que eu quero deixar para que você hoje já comece a se responder. Porque se você não estiver pronto, é o momento. Talvez você vá trabalhar com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo ou até com um grande amigo. E aí, como você lidaria com essas emoções no ambiente de trabalho? Porque ali é um âmbito profissional. E responsabilidade. Então, o profissional do futuro, ele precisa ser responsável. Se eu tenho foco, eu tenho as minhas emoções equilibradas, automaticamente eu sou responsável com o que eu faço. Então eu vou agir com responsabilidade. E aí agora eu vou falar com vocês sobre as competências socioemocionais mais comuns. Então, existem várias competências socioemocionais, mas hoje eu vou falar de algumas mais comuns para vocês. A primeira competência socioemocional mais comum é a atenção plena. O que é atenção plena? É manter a consciência e a atenção no aqui e agora, sem nenhum tipo de julgamento. Então, por exemplo, se eu leio um livro e eu não paro, não atento a minha concentração ao que eu estou lendo, automaticamente vai ser uma leitura comum, eu não vou identificar o que eu estou lendo. Ou seja, então para uma leitura, nós precisamos interpretar essa leitura. E aí é onde eu tenho que preparar o meu consciente para ter uma atenção plena. Então, se eu levo um problema pessoal para o meu ambiente de trabalho, eu não consigo dividir isso, a minha atenção ela já vai estar um pouco debilitada. Então vem a importância também de saber dividir essas emoções. E então a atenção plena é uma das competências socioemocionais mais comuns e mais requisitadas. Além disso, criatividade, como eu já falei para vocês, a pessoa que ela sabe dividir as emoções, ela aflora a criatividade. Comunicação. A comunicação ainda tem sido um fator muito problemático nas organizações, porque ela ainda tem sido feita de maneira muito informal nas empresas. Então, se eu tenho um controle emocional, eu vou saber dar um feedback para o meu funcionário, assim como receber, e para o meu colega de trabalho também, que nada mais é do que o retorno do trabalho. Então, quando eu tenho um controle das minhas emoções, eu entendo que eu não só posso dar feedback negativos, mas feedbacks positivos também. Eu sei me comunicar. Eu sei dar um feedback, eu não vou agir pela emoção, eu vou saber tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, então eu vou saber me comunicar melhor com ele. Coragem. E aí, nós estamos num momento, inclusive, que eu quero deixar para reflexão de vocês também, que nós estamos num momento de ter coragem para inovar, para fazer a diferença.
nós estamos passando por um surto, uma pandemia no mundo inteiro. E aí eu pergunto a vocês, e aquele profissional que ele não tem coragem de reinventar, coragem de inovar? Como será que esse profissional ele vai se manter? E aí eu foco mais uma vez no que a gente tem falado diariamente. Nós precisamos inovar. Olha eu, professora Franciele, aqui agora, fazendo uma videoaula para vocês. Então o profissional ele tem que ter coragem de inovar, coragem de fazer a diferença. E ele só consegue ter essa coragem se ele tiver um bom equilíbrio emocional. Colaboração. Se eu não consigo colaborar com os meus colegas no meu dia a dia, na minha atividade presencial, e no momento desse, que estamos todos em casa, precisando fazer esse trabalho online, como é que eu vou colaborar com o meu colega se eu não tenho um espírito de equipe, se eu não consigo colaborar com as pessoas que vivem ao meu redor? Então é um momento, inclusive, de você começar a colaborar com a sua família, na sua casa, porque, como eu sempre digo, a nossa vida pessoal reflete diretamente na nossa vida profissional. Então, colaboração é uma das competências socioemocionais mais solicitadas. Então, nós precisamos, o mercado hoje ele precisa de profissionais que tenham facilidade em colaborar com o outro. Curiosidade. Eu sempre ouvia dos meus pais, da minha mãe principalmente, que quem não é curioso não faz descobertas. Então, se você precisa tá se requalificando, mas você precisa também ser curioso, ter curiosidade de aprender o novo. Ética. A ética, ela sempre, em qualquer conteúdo, ela é importante. Então, um profissional que ele tem uma competência socioemocional, ele é ético, ele sabe dividir os momentos, ele sabe agir com ética em todos os momentos. Liderança. Se eu tenho um equilíbrio socioemocional, automaticamente eu me automotivo e sei motivar os outros. Então, o profissional que ele tem uma competência socioemocional, ele tem essa capacidade de liderança. Por quê? Ele se automotiva e motiva quem está ao lado dele. É uma das características fundamentais, das habilidades fundamentais, né? Se automotive para motivar o seu pai, a sua mãe, o seu colega, o seu irmão, o seu liderado na sua empresa. Então, se automotive, porque você estando automotivado, você motiva aqueles que estão ao seu redor sem ser uma obrigação. Mas você leva o exemplo. E como eu sempre digo, liderar, ele não é delegar funções. Ele é fazer com que os outros o sigam com as suas próprias atitudes. Autopercepção. E aí entra aquela parte também do autoconhecimento, né? Se eu me conheço, eu consigo me analisar, perceber as minhas atitudes. Quando eu percebo as minhas atitudes, eu fico muito mais convicto, né? E do que eu faço e consigo assim agir em grupo, em equipe, no ambiente de trabalho. Mentalidade de crescimento. Você já se perguntou hoje quais são os seus sonhos? Se você não se perguntou, se pergunte agora. Primeiro ponto. Transforme os seus sonhos em metas. Depois de trabalhar em metas, você vai ter mentalidade de crescimento na sua vida pessoal. E assim tem que ser na nossa vida profissional. Eu preciso ter uma mentalidade de crescimento. Eu preciso estar observando o tempo inteiro o que a empresa que eu trabalho precisa para crescer. Para eu ser empreendedor, eu não preciso necessariamente ser o dono do empreendimento, mas eu posso ser um colaborador empreendedor. Eu posso ter mentalidade de crescimento dentro da empresa que eu trabalho. Outra habilidade é o pensamento crítico. Nós temos que ser críticos, né? Ter essa sensibilidade da crítica, porque se eu tenho um pensamento crítico, eu fico mais realista. Então, o pensamento crítico é uma habilidade socioemocional também. E uma das habilidades socioemocionais mais faladas no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, é a resiliência, que é a capacidade do indivíduo de superar adversidades sem ser afetado por elas de modo negativo e permanente. Se eu sou resiliente, eu entendo que problemas e conflitos numa empresa existem para ser resolvidos. Então eu consigo ser mediador,
eu consigo não me abater de forma negativa em relação àquela situação que está acontecendo. Então, eu faço isso, eu sei lidar com as adversidades no mercado de trabalho, assim como na empresa. O profissional que ele não é resiliente em um momento como esse, ele fica em pânico, porque ele não sabe como lidar com a adversidade de uma pandemia e de ter que fazer um home office, que é um trabalho em casa. Então, ele precisa ser resiliente. Então, nesse momento, nós precisamos de cautela, precisamos sim de foco, mas também precisamos ser resiliente, não entrar em pânico, fazer o que deve ser certo, mas saber ser resiliente, não deixar se tomar por uma angústia, uma agonia. E essa é a questão que nós como profissionais também devemos fazer no nosso trabalho. E por aqui eu deixo para vocês hoje essas dicas, estamos aí à disposição de vocês. O Sebrae não para, o Sebrae não pode parar, nós estamos aqui com vocês, à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, vem muito mais por aí. Muito obrigada por esse momento de estarmos juntos, compartilhando esses conhecimentos. Quero deixar aí para os meus alunos que estou com muita saudade, eu sou uma pessoa muito calorosa, né? Mas em breve estaremos juntos. Enquanto não podemos nos abraçar, sintam aí o meu abraço, né, no coração, e vamos estar juntos aí cada vez mais. Aguardo vocês assim que voltarmos e logo logo tem mais conteúdo. Tchau, tchau!